Olá, sejam bem-vindos a mais um Não Pode Vacilar. Lembrando hoje dos nossos patrocinadores logo de cara, Cá, porque eles são especiais e a gente tem a maior honra de partilhar esses profissionais, Criarte VIP, que hoje... Não, Cá, mostra aí. É nova, não, é nova. Um tintim hoje. Você que gosta de um tintim, Carol? Hoje, caneca nova do nosso Não Pode Vacilar. Hoje a gente tá muito chique de caneca nova. Então, Criarte VIP, nosso muito obrigada. E a Pizzaria Pisato, Thalita, muito obrigada mais uma vez por toda essa parceria. E hoje podia vir uma pizza, né, Cá? Quinta-feira, Podia. Poxa, nossos convidados merecem uma pizza hoje. Ó, um convidado já fez até assim, ó, Carol. Falei, Calma, não opa, dá spoiler, acho que é mais de um, hein? Ai, Calma. é mesmo, já comecei. Ixi, Carol. Então conta pra gente, Cá, quem são os nossos convidados de hoje? Hoje é um episódio muito bacana que a gente tá gravando aqui pra vocês, porque não só um convidado, nós temos dois. E a gente tem uma relação, a gente se conheceu esse ano. Não, ano passado, no final do ano passado, outubro do ano passado. E eles moram no mesmo lugar que eu, então a gente tem uma convivência muito bacana e eu sempre admirei muito a relação dos dois. Hoje nós temos o Adriano aqui e o Danilo, que são pai e filho. E foi muito bacana isso, né, Si? Porque quando a gente decidiu convidá-los, foi até uma ideia da nossa patrocinadora, Exatamente. né? Aí, Thalita, tá vendo como a gente segue? O que todo mundo fala? Toda dica é sempre muito bem-vinda, né, Carol? Isso mesmo. Então, sejam bem-vindos. Que o nosso episódio seja um sucesso. Amém. E vamos começar com vocês se apresentando primeiro. Podem falar. Vamos lá, Adriano. Boa noite. Obrigado aí pelo convite, Carol. Fico super agradecido. Meu nome é Adriano, tenho 49 anos, sou casado e tenho uma joia rara, né? Meu filho, né? Sou administrador de empresas. Atualmente trabalho numa multinacional e trabalho na área coração da empresa, né? Que é na área de vendas, né? Eu sei que todo mundo é vendedor, né? Mas é uma área forte da empresa, tá? Então... Trabalha muito, então, né, Adriano? Bastante. E você, quem é? Eu sou o Danilo, eu tenho 17 anos, como ele já apresentou, sou filho do Adriano. E por enquanto sou só estudante de escola normal. E ano que vem, se tudo der certo, estou ingressando numa universidade pública. Estou estudando bastante para isso. Estou bem cansado, tanto que eu acabei de chegar de lá da escola. Estou fazendo cursinho, essas coisas. Estudando igual um maluco, que daqui alguns dias já é a prova do Enem. Então, estou no foco total para ver se dá certo essa... Já deu. Só depois dessa fala aí de todo Amém. esse empenho, só vai colher bons frutos, pode ter Deus certeza te ouça. disso. E o nosso perfil é sobre conexão entre famílias. E vocês podem falar muito bem disso. Então, pra gente começar, você pode contar pra gente quando você descobriu que seria pai? Como que foi esse sentimento, essa trajetória? O que aconteceu? Conta pra gente. Vai ser bem bacana, viu? Assim... Eu não tô acostumado a falar muito, né, sobre justamente, né, como que o Danilo, né, hoje com 17 anos, está aqui, né. Eu casei em 2001 com a Patrícia, né, a gente ainda estudava, né, tava fazendo faculdade, né, aproveitou bastante, né, aí quando começou a dar uns 4 anos e meio, a gente falou, acho que já aproveitamos bastante, né, agora tá na hora de ter um filho, né. Aí começou a tentar, né? E realmente, no meio do caminho, descobriu que ela tinha um problema e não podia ter filho, né? E é aquilo, né? Acho que para as mulheres, né? Principalmente, né? Lógico, para o homem, mas acho que para a mulher deve pesar muito mais, né? Ser casada, falar assim, caramba, né? Poxa, não vou poder dar um filho, né? Pro meu marido, né? E começamos a procurar alguns tratamentos, né? E difícil, né? E ela pegou e chegou a cogitar até de adotar, né? Aí eu falei, não, calma, né? Não tenho preconceito nenhum, mas vamos aguardar, né? E não teve jeito, né? Teve que fazer uma inseminação in vitro, né? Eu apostei tudo, né? Porque acabei apostando em colocar 3, né? E aguardamos, né? Então, quer dizer, foram aqueles 12 dias assim, complicados, né? E realmente recebemos a notícia, né, de que realmente um tinha vingado, né, e que seria um menino, né? Então, quer dizer, para nós assim foi um negócio assim fantástico, né?
Isso aconteceu em meados de 2006, né? E realmente o Danilo tá aí hoje, né? Lindo, maravilhoso. Que ele nasceu em 2007, tá? Então, assim, realmente foi bastante trabalhoso, né? A gente, quer dizer, casamos e realmente a gente notou, né, que realmente teve bastante problemas e, graças a Deus, Deus sempre está presente aí para esse momento, né? Nossa, Ai, que bacana. delícia, que história, né? Eu já comecei a chorar, Carol. Todos temos meninos aqui, né? A Sibeli tem 2, mas... E eu três tenho meninos. um menino lindo, tanto quanto o Danilo. Eu tenho o Enzo, de 17 anos, que tá passando por todo este período também, Danilo. Aí você começou a falar, eu falei, ai, o meu também. Você sabe como que é. Sei muito bem como que é, sei exatamente. E, Adriano, se você pudesse, assim, descrever a sua relação com o Danilo, como você descreveria? É assim, ó, minha relação com ele é assim, é muito legal, em todos os sentidos, e eu posso até avaliar em todas as fases, né? Então, assim, desde o nascimento, né, esses 12 dias que a gente aguardou, né, realmente o embrião, até o nascimento dele, eu acompanhei tudo. Tenho tudo gravado, com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, e fui montando um book, né? E não só de lembranças nesse sentido, mas assim, participando, estando sempre com ele. Então a gente fez questão de poder estar junto, tanto eu quanto a minha esposa. Então a minha relação com ele assim é fora do normal, tá? Lógico, existem as fases, né? Principalmente nessa fase que eles estão agora, né? A gente sabe que realmente vai mudando, né? Mas mesmo nesta fase, a forma do relacionamento que eu consegui construir com ele acabou trazendo o quê? Que não importa a idade, a gente sempre vai ter aquela lembrança, a educação, que graças a Deus eu e minha esposa como os pais, né? Conseguimos passar sempre para ele o melhor possível. E sempre falar a verdade e nunca esconder as coisas, entendeu? Então ele desde pequeno, eu sempre fui conversando com ele, lógico, fui dando tempo, entendeu? Tempo a tempo, tá? Então, assim, eu não tenho o que falar. O meu relacionamento com ele, de bebê e o hoje, é assim, é o mesmo. E acredite se quiser. Eu lembro dessa fala dos meus pais, eles sempre falaram isso, né? Cada dia que passa, você gosta mais. E é verdade. E é verdade. Daqui uns dias ele voa, né? Daqui uns dias ele faz uma universidade, daqui a pouco ele casa, vai ter seus filhos, né? Mas acredite se quiser, todo dia eu gosto mais dele. Ah, que lindo! E como que você descreve a sua relação com seu pai? É dessa mesma maneira? Com certeza. Primeiro que ele falou que daqui a pouco eu tô casando. Calma. Adoro! Não, vai demorar. Eu ainda quero ficar em casa, tô tranquilo. Tenho minhas metas aí, meus sonhos. Mas é exatamente o que ele falou. Nossa relação de pai e filho é realmente muito, muito boa, assim. É uma relação de melhor amigo. Eu considero ele meu melhor amigo porque ele é o cara que tá sempre ali comigo. Não importa o momento. Ele é muito sentimental. Então, qualquer coisinha, uma historinha que eu conto, às vezes uma foto antiga que ele vê, nossa, ele já começa a chorar, assim. Meu pai era assim, ele gente. É extremamente sensível. E eu adoro essa nossa relação porque a gente tá sempre junto. Eu acho engraçado, eu acho muito legal ver o Instagram dele depois, não sei se vocês já deram uma olhada. O Instagram dele é um momento assim que ele posta os tops momentos que a gente passa. Então no final de semana a gente gosta muito de carro, então a gente vai para um evento de carro, a gente tira um monte de foto, ele vai lá e posta tudo, faz aquele textão. Então o Instagram dele é cheio desses momentos, assim, se vocês puderem depois dar uma olhada, tem todos os nossos momentos. Quando a gente vai pra show, agora a gente vai no show do Bruno Mars. Fui ontem! Você vai amar! Nossa, a gente tá super ansioso, super. Ele convidou para ir no show do show. Ah, que bacana. Olha que lembrança. Assim também foi com os filhos. Eu fui com os meus filhos também. E é super legal. A maioria vai com amigo, vai com parente, assim. Eu vejo poucas pessoas indo com o pai, assim, essa relação. Então eu acho muito legal. Por mais que não seja um artista que, nossa, é do tempo dele, ele escuta, mas ele falou, não, vou com você, vou curtir. Eu sei que você curte muito ele, então tô lá com você. E essa relação é sempre assim, a gente tá sempre junto, conversando, trocando ideia, a gente fala de tudo, aquela relação totalmente aberta, assim. Se eu tô com problema, eu chego nele e falo, nossa, tá tendo um negócio lá na escola que ele
sabe, tá tendo esse impasse, preciso resolver, preciso de uma ajuda, ele já me enche de conselho. E vice-versa, às vezes ele mesmo vem desabafar comigo, ele é mais fechado do que eu ainda sou um pouquinho mais aberto em relação a abrir os problemas. Então eu pergunto, chego e falo, vamos conversar. E é meio que um psicólogo do outro, assim, é uma relação bem legal. Tá certo. Olha que bacana. Não, e o bacana é que a gente sempre fala isso no nosso perfil, é a importância da presença do pai, né? Porque a mãe tá ali, gerou, mas o pai acompanha todo o processo, desde da criança na barriga até o nascimento, e ver isso, vocês falando desses momentos, né? Assim eu já acompanho o meu que tem 2 aninhos, eu penso, poxa, quero construir uma conexão com ele que chegue lá na adolescência e o que é para ser um desafio se torne mais leve. Sim. Mesmo, né? Muito bacana. Legal, isso. Né? Gostamos disso, com né? certeza. E você tem o Joca, o filhinho dele tem 2 anos, e eu vejo que assim, minha relação com minha mãe é maravilhosa também, mas uma relação de pai para filho assim é diferente, porque tem os gostos parecidos, um pai entende muito mais um filho, assim, então a gente curte um momento, assim, às vezes tem gostos que minha mãe não é muito apreciadora, por exemplo, desses lances de carros, tá sempre eu e ele, para qualquer lugar que tenha algum evento, assim, tá sempre eu e ele, ela já não é muito desse meio, então eu e ele a gente sempre tá curtindo, assim, e conversas, assim, de homem mesmo, ele desde sempre já veio falar sobre sexo, sobre qualquer lance que eu converso com meus amigos, nunca tocaram nesse assunto com os filhos, assim, eu falo, nossa, minha relação com meu pai, ele, assim, desde pequeno me ensinou, tem que usar isso, você não pode isso, não pode aquilo, totalmente aberto, assim, é muito bom. E às vezes a gente quer fugir disso, né, dessas conversas. Você tá vendo os coraçõezinhos na minha cabeça? Não é fácil, né? Gente, não é fácil. Tem um ditado que fala, né, que filho é igual videogame. A fase que você tá é sempre a mais difícil. E é mais ou menos isso. Mas eu sempre falo que a adolescência, monta-se um monstro da adolescência. Mas, quando a gente vem construindo com os filhos uma relação, a gente só colhe durante o desenvolvimento de vocês e principalmente na adolescência. Porque na adolescência é aquele momento em que os amigos falam mais forte. As amizades, às vezes a gente quer ser aceito num grupo e a gente acaba fazendo coisas que nem são dos seus princípios, mas, não, eu quero estar ali no grupo. E quando a gente tem uma família bem estruturada, ela dá esses nortes pra gente. E aí a gente fala, bom, não, olha, eu não mexo com isso, eu não uso drogas. Você pode até estar num ambiente, mas você não vai se envolver com aquilo porque você tem os seus princípios muito enraizados. E você tem essa abertura para conversar com seus pais, principalmente com o seu pai, pelo que você está me falando. E quando você fala assim, nossa, eu não vejo isso com outros amigos. E tem dados, sabe, Danilo, que acontece isso mesmo, infelizmente. E muitas vezes os pais, Adriano, falam assim, nossa, meu filho na adolescência, ele ficou tão distante. Mas não é que está distante na adolescência, é que a gente não foi construindo isso ao longo da adolescência. E é lógico que quando chega lá na frente, ele não fala comigo, ele não se abre, ele não vai abrir. A casa já estava construída já. Isso, exatamente. Então não adianta. Alicerce, né? É isso. Perfeito, não adianta. Porque você não vai querer colher algo lá na frente que você não plantou desde quando é pequeno. Poxa, que alegria, bacana, né, Carol? Bem. Tudo que a gente queria, né? Tudo. Não dá pra reproduzir? Vários assim? Não, com certeza. Tem que ser uma relação plantada desde pequeno. Não adianta o pai chegar na adolescência, que os hormônios na flor da pele, tá ficando rebelde. Aí chegar o pai e falar, nossa, mas ele não se abre comigo. Ele, sabe, não conversa, se tranca no quarto. Claro, você não foi mantendo essa relação, plantando a sementinha desde pequeno. Então tem que ter essa relação, sabe, vir crescendo com o tempo e não querer, de repente... Do nada, né? Do nada que o filho, nossa, seja seu melhor amigo. Tem que ser algo encaminhado. É isso mesmo. É isso mesmo. E falando em alicerce, casa, quais os valores que você acha mais importantes, assim, que você passou desde a infância até agora para ele? Sempre busquei, primeiro de tudo, honestidade. Honestidade, assim, filho, seja uma pessoa honesta, tenha empatia, respeite sempre o próximo. Tudo isso eu sempre passei para ele desde o berço. E com o passar do tempo, ele aprendeu isso. E hoje é a demonstração disso daí.
Então, quer dizer, eu não preciso pedir para ele, é assim, filho, você vai sair, respeita alguém. Nós vamos lá num podcast ou numa igreja, eu não preciso pedir. Por quê? Porque isso daí eu passei para ele desde os princípios. Você Então, viveu assim, com ele eu vivi isso, com né? ele. Então, assim, filho, seja honesto. Esse copo é seu, essa taça é sua. Sim. Se você vê outra aqui, não mexe, não é sua. Sim. Então, assim, ó, siga sempre esse caminho. E isso é muito importante falar, Adriana, porque a gente fala muito dos pais serem bons exemplos, né? Que o pai é o exemplo. Perfeito, mas tem que ser um bom exemplo. E não adianta muitas vezes os pais falam assim: ai, mas eu falo pra ele ser honesto. E sabe aquela mentira do dia a dia que você fala assim: fala que eu não tô, né? Ligou alguém, ou não, vou passar num farol vermelho. Ou, mas acho que o guarda não tá aqui, né? Ele não vai ver. Então, muitas vezes, a gente tem um discurso para os nossos filhos dos princípios que nós gostaríamos que eles tivessem, só que a gente não vive isso com eles. E aí, acontece uma desconexão. Porque o adolescente ou mesmo a criança fala assim, mas peraí, ele tá falando para eu fazer isso, mas ele não tá agindo assim. Então, eles ficam confusos, que não é só falar, é viver, né, os nossos princípios. Dia a dia. E é desafiador. Será que você falou só uma vez? Será que você viveu só uma vez? Será que você foi correto na frente dele só uma vez? Não. Tem que ser todo dia. É. Tem que ser todo dia. Porque todo dia a gente tem coisas boas e coisas ruins. Então, quer dizer, tem os altos e os baixos, entendeu? É isso. Então, ele tem que pegar esses momentos, os bons e os ruins. Vai ter dia que eu vou estar triste, ele vai entender. Não quer dizer que no dia que eu tô alegre, eu sou legal com ele. O dia que eu sou triste, eu não vou ser legal com ele. Sim. Não faz sentido, entendeu? Então é isso, ó, sabe? Dele ser honesto, dele, sabe, ter empatia, dele ter respeito com as pessoas. Isso daí, eu tenho certeza. Isso aí ele vai levar para a vida dele. Já deu para perceber, né? Que seja pessoal ou profissional. Não, com certeza. E complementando o que vocês estão falando desse tipo que não adianta somente os pais falarem, eles têm que agirem desse jeito. Eu tava conversando com a minha mãe semana passada sobre isso, que eu acho que os filhos são muito mais o reflexo do dia a dia dos pais do que dos próprios ensinamentos que eles passam. Então, por exemplo, tô numa fase que tá todo mundo indo pra festa, bebida, esse lance. E eu vejo a realidade de muita gente que os pais brigam, os pais discutem com os filhos porque não quero ver você bebendo, não tá certo, tá totalmente errado. Mas aí o que adianta? O pai passa esse ensinamento, mas aí na sexta-feira o pai sai, bebe volta todas. 3 da manhã, bêbado, sabe, falando alto, brigando. E é a realidade que o filho tá vendo. Ele fala, se meu pai bebe, ele sai pra beber, eu vou beber também. Acho que isso é o certo, né? Bom, se o meu pai, que é a pessoa que eu mais amo, que tá ali me ensinando um monte de coisa, se ele tá vivendo isso, bom, acho que esse é o caminho certo, eu vou fazer igual, por mais que ele não esteja falando. E você lembra de alguma, por exemplo, alguma tomada de decisão que você estava só com seus amigos, e aí você lembrou de alguma coisa, algum valor que seu pai te passou e tomou a decisão correta, mesmo que seus amigos foram pro outro lado? Você lembra de alguma situação assim? O lance de droga mesmo. O lance que é o que eu falei, da realidade. Tô com 17 anos, todo mundo festa universitária, e aí todo mundo narguile, pod, essas coisas que tá na moda hoje em dia. E assim eu olhar e falar, não consigo me oferecer, assim, falar, desculpa, gente, não é pra mim, não consigo, eu agradeço que vocês estão me oferecendo, mas não dá. Pra mim não dá, porque meu pai, eu nunca vi ele fumando na vida, acredito que nunca tenha nem provado. E aí não é uma coisa que me dá vontade, assim, se eu não vejo meus próprios pais fazendo, é porque não é bom, é porque não é legal. Se fosse bom, se fosse um negócio gostoso, eles já chegaram e falavam, usa lá, meu, é bom. Pô, por que você não prova? Mas não, eles sempre não precisaram nem ficar nessa de me corrigir sem falar, não, Danilo, não usa, não quero ver você usando. Nunca precisaram falar, porque não é da realidade deles. Então é esse lance de ser o reflexo deles, assim. Então, lá em casa é um ambiente que não tem muita briga, não tem discussão, é praticamente inexistente, assim, é um ambiente muito de paz, assim, uma energia muito boa. Então, por que eu vou ser um cara que vou sair na rua discutindo, vou sair bebendo, fazendo esses lances, se eu não vejo meus próprios pais fazendo? São as próprias pessoas que me inspiram, né? É mais ou menos isso. É isso. E a gente trabalha com crianças também pequenas, e a gente sempre fala para as famílias, né,
Eles acham que as crianças não entendem só porque são pequenas, mas eles estão vendo todos os dias, todos os momentos. Então, você, na sua infância, talvez você não lembre dos momentos certos, mas tem algo no seu cérebro que faz você ir pelo caminho correto. Os valores que seu pai te ensinou, você está colocando em prática agora, que você tem tomadas de decisões que você decide também. Então, é isso. Acho que isso que você quis dizer com honestidade, Com né? certeza. Então, assim, eu fico aliviado quando ele pede para sair. Primeiro que eu levo em tudo quanto é lugar. Todos os lugares eu levo. Ah, mas vai acabar 3 horas. Não tem problema. Você pode me ligar que eu venho te buscar. Ah, o senhor vai dormir? Eu vou dormir. Você me liga 3 horas da manhã, eu levanto e venho te buscar. Isso. É o tratamento, sabe? É a forma que eu achei de, não digo blindar, ensinar ele. Sim, educar, né? Educar. É isso. Entendeu? Orientar, né, Danilo? A gente fala, Adriana, a gente fala muito sobre isso. E o Danilo trouxe uma palavra que são os sermões, né? Você fala assim, ai, nossa, ela vai começar a falar. Eu brinco que quando a gente já começa com sermões, os pais, eles já põem uma blindagem aqui, ó. Ah, tá falando, você não tá nem ouvindo o que o pai tá falando. Mas a partir do momento que a gente tá ali ao lado orientando, os sermões são realmente desnecessários. Sim, Não é isso? com certeza. Se a gente fosse assim, você falou que você estava sempre lá desde dos 12 primeiros dias. E se fosse para a gente pensar nesta evolução, você veio ali também aprendendo Sim. a lidar. Sim. Né? Qual foi, assim, o que você aprendeu, o que você mudou durante esse caminho? Tiveram ajustes de rota? Nossa, eu tô fazendo assim, não, mas acho que tá errado isso, eu preciso ajustar. Não é bem por esse caminho. Como que foi aí, desde os 12 primeiros dias até hoje com os 17? Isso para mim foi uma, não digo nenhuma lição. Isso aí, na verdade, foi uma faculdade, um MBA, uma pós-graduação, enfim, tudo que tem direito. Eu sempre tive uma criação, graças a Deus também com bastante educação, mas meus pais, eles passavam assim, muito medo para nós. Medo assim de assim, cuidar muito, né? O cuidar que a gente fala, hoje, graças a Deus, eu tenho um ótimo cuidado com ele. Mas não é uma crítica a isso, né? Talvez da criação que os meus pais me deram. Mas assim, cuidado, ó, fecha a janela. Tá frio. Não pisa no chão, isso e aquilo. Então, assim, essas coisas sempre me deixou com muito medo. E respondendo o que ela me perguntou. A partir do momento em que eu fiquei sabendo que poderia ou não ser, na verdade, ter o filho, né? Que na verdade eu não tinha problema, na verdade era ela. Mas a partir do momento que eu falei assim, nossa, tem que esperar 12 dias. Pode dar ou não dar. Quer dizer, você já fala assim, gente, aonde vai a ansiedade, né? E o medo, se eu começar a depositar todo esse medo, fiquei realmente, não vou dizer para você que nesses 12 dias eu tinha esses mesmos medos que eu tive durante esses 26 anos, né? Que eu tinha na época, né? E aí, uma das coisas que aconteceu foi assim, após o nascimento dele, com 4 meses, ele teve uma bronquiolite, tá? E levamos ao hospital, chegou lá no hospital, ele teve que ficar internado. Para o Adriano, caiu o mundo, acabou. Assim. E a Patrícia, minha esposa, graças a Deus, assim, nós temos um bom relacionamento, mas assim, são perfis diferentes. Então é assim, eu sou muito emotivo, eu tenho esse meu jeito, realmente choro mesmo, sabe? Não tem jeito, isso aí é algo que talvez já é do Adriano. Ela, não quer dizer que ela é fria, mas ela consegue balancear. E isso com certeza ajudou bastante. Por quê? A hora que o médico chegou e falou assim, olha, ele vai ficar internado, tem que buscar a roupa para alguém ficar acompanhando. Eu grudei no médico e falei, como assim? Ela fez assim, Dri, calma. Você vai em casa buscar uma roupa, eu vou ficar aqui com ele. E você vai para casa, amanhã você vai trabalhar e vida que segue. Ele já nasceu, ele está aqui. As maiores dificuldades já foram. Agora, não é todo dia que vai ter um nascimento, vai ter os altos e os baixos. E ela veio trabalhando isso comigo. Graças a Deus ele saiu, né? Ficou internado, saiu, e ela sempre veio conversando. Então, assim, tenho a agradecer, Patrícia. Realmente, pode mandar o recado aqui. realmente, Patrícia, de coração mesmo.
ela sempre vinha conversando muito comigo, desde o nascimento dele. Falou assim, Dri, você não pode, não digo assim, questão de educação, mas assim, muitos hábitos você tem que pegar e automaticamente você tem que você tem que dosar, entendeu? Sim. Então assim, vai vir alguém visitar, não tem que sair fechando tudo, ó, não encosta, não faz isso. Eu tinha esse jeito. E acredite se quiser, com o passar do tempo, não foi fácil, tá? Às vezes eu entrava assim, chegava alguém e falava, caramba, Vai querer pegar, vai querer pegar. Eu faço. Estilo pandemia. Gente, a pessoa pegou ele. Será que a pessoa Conversando, é o divertidamente convencendo na cabeça. Aí a Patrícia falava muito isso comigo. Ela falava assim, Dri, tem que manter a calma. Ele vai criar anticorpos, lógico. A gente vai querer que a pessoa venha da rua, sai pegando isso e aquilo. E assim, mudou completamente o meu jeito. Então, por isso que isso eu falo, e não tenho vergonha de falar, depois do nascimento do Danilo, eu sou outra pessoa. Não quer dizer assim, que eu mudei o meu caráter, porque caráter não se muda, né? Caráter é aquilo, eu tenho o meu caráter, mas assim, hábitos que eu tinha, que realmente assim, tudo com base de medo, isso e aquilo. Então assim, eu tenho que encarar a realidade. A Patrícia me falou uma coisa dentro do hospital, marcou e me ajudou muito. Dri, vai ter momentos positivos e outros não. Então assim, nós temos que enfrentar. Os médicos estão aqui para ajudar e vai sair disso daí. Sim. Então assim, eu aprendi muito. Então assim, um dos momentos que isso marcou, eu lembro perfeitamente, o Hospital Samaritano, a hora que o médico falou assim, olha, ele vai ficar na UTI. Mas assim, vai ficar bom, pai. Tenha calma, não chora. Perfeito. Então assim, isso aí marcou bastante. E assim, o que reflete hoje? Lógico, graças a Deus, ele está aqui, perfeito, né? E é aquilo. Com certeza, não estou dizendo para você sair de casa, tá? Quer dizer, você tá sentindo uma pressão, Danilo? Casal, não é já. 18, né, já? Eu sei, mais eu forçado. sei que vai demorar, né? Mas a ideia é justamente essa, entendeu? Então, assim, eu consegui melhorar bastante nesse sentido. Isso marcou e hoje eu consigo, refletir. Eu falo assim, gente, ele tá agora prestes a entrar numa universidade. Poxa, ele tá muito ansioso. Eu tenho que acostumar com isso. Ele tá na adolescência, eu tenho que acostumar com essas mudanças, entendeu? Sim. Então, são coisas que... Então, essa foi uma das passagens assim que eu consegui realmente mudar de estágio, né? Então, graças a Deus, ajudou bastante aí. E a gente evolui, né? Sim. Nossa, muito, muito. Eles ensinam a gente. A gente acha que não, mas vocês ensinam muito, todos os dias, assim, a gente se tornar melhor. Quem eu quero ser. Esse projeto começou por conta disso, né, Cí? Começou por isso. Então, o Joaquim também ficou internado com bronquiolite, eu lembrei muito. Porque a nossa criação, pelo que você me falou, foi meio parecida. Minha mãe também me colocava muitos medos. E isso me fez mal. E aí o Rodrigo é a Patrícia, no caso ali da situação. E eu sou você. É a balança. E aí, para enfrentar isso, eu acho que é ressignificar, né? Sim. A gente fala muito disso. Então, ressignificar sentimentos que a gente tinha, conseguir administrar para também passar segurança para a criança, para o adolescente. Porque você é o apego seguro ali que tem, né? Da criança, do adolescente. E muitas das ações que a gente, hoje, quando tem filhos, a gente tem que tomar um cuidado, porque senão a gente reproduz padrões. Né? Da maneira como a gente foi criado. E eu sempre falo assim, não é um caça às bruxas. Porque meu pai, eu sou assim, porque meu pai me criou desse jeito. Não, porque eles tinham conhecimento da época. Eles fizeram o melhor que eles podiam para nos educar. Só que a gente também evolui, a gente também aprende e tem que estar aberto para isso. Então, acho que talvez você também, se não tivesse aberto para ouvir a Patrícia e falar, peraí, eu preciso mudar, porque isso não está fazendo bem, não está fazendo bem para mim e, consequentemente, não fará para o meu filho. Não é um querer melhorar, querer ser uma pessoa melhor. E é muito isso, né? Quando a gente tem filhos, a gente quer ser uma pessoa ainda melhor para eles. Sim. Porque a gente quer tanto que a gente cria tantas expectativas para que vocês sejam pessoas de bem, com lindos propósitos, né? Felizes, realizados. Você fala assim, nossa, então eu preciso melhorar, porque eu quero que ele seja também uma pessoa bacana. Que tenha tudo que a gente às vezes falha. A gente fez um workshop há um tempo atrás e o Rodrigo falou assim, que é o palestrante que estava com a gente, ele falou que... O Rodrigo Serafim. Isso, que ele estava
guardando dinheiro para as filhas fazerem um intercâmbio. E aí alguém perguntou para ele, mas você sabe se elas vão querer? E acho que é muito isso. Não é eu planejar algo para o meu filho, mas sim não criar expectativas em cima disso, né? É eu me ressignificar como ser humano, para ele ser melhor. Exato. Através dos valores que a gente sempre vem passando, né? Não, eu vejo dessa maneira também. E você falou que para as mães, para os pais é uma experiência nova também. Eu penso nisso, querendo ou não, é a primeira vez de vocês vivendo também. Não é só a gente, vocês nunca passaram por isso. Então, tudo é uma experiência nova. Você nunca teve um filho, você nunca soube como passar essa criação. E nesse lance do meu pai, dele ser muito medroso, assim, é claro, coisa de criação, do jeito que ele teve. E minha mãe é muito diferente dele nesse sentido. E às vezes as pessoas falam, nossa, os opostos não se atraem. Mas eu acho que exatamente os opostos que quando juntam, assim, Se completam. se completam, assim. Meu pai tem esse jeito muito medroso e minha mãe muito mediadora da situação, ela é corajosa. Então, eu lembro muito de uma situação quando eu fiquei... Logo quando a gente se mudou pro nosso prédio, eu fiquei preso no elevador, assim, sozinho, e eu entrei em desespero, comecei a chorar, assim, e meu pai me botando mó desespero, ele com medo do elevador cair. Chega minha mãe, calma, tá tudo bem, o elevador não cai. Sabe, ela tem mais esse jeito mediadora da situação. Então, Ai, bacana. acaba de eu ter mais consciência para resolver as situações, entendeu? Não sou muito pro lado dela, nem muito pro lado dele. Eu ia falar isso. O que o Danilo leva disso tudo? Eu acabo pegando um pouco dos dois e juntando de uma forma positiva, entendeu? De uma forma que, bom, eu tenho que ter a coragem, tem que ter, sabe, o levante para você mediar a situação. Não adianta você ficar acuado num canto, mas também não adianta você querer ser, né? É igual todo mundo fala, tá cheio de corajoso no cemitério. Não adianta você querer ser o mais, né, o chamativo ali e acabar se dando mal numa situação. Então, acaba pegando um pouquinho dos dois, é sempre muito positivo para você se desenvolver. Que bacana. E você falou muito dessa relação, que você conta tudo pro seu pai, vocês têm uma relação muito boa. Você já lembra de algo assim que você ficou receoso, mas aí você foi lá, conversou com seu pai, uma conversa difícil, que você queira aqui contar pra gente? Uma conversa difícil? Que você achou que seria mais difícil, assim, sobre algum assunto. Ai, não sei como eu vou contar isso pro meu pai. Poxa, mas se eu não contar pra ele... Não, eu não sei o que eu vou fazer. Não, acho que é melhor eu perguntar pro meu pai. Ah, mas eu não sei como ele vai interpretar. Teve Até algo dúvida assim? de alguma Sim. coisa? Teve? A primeira vez... Se você quiser contar, não, tá? Eu não tenho problema. Eu falo. A primeira vez que eu fui sair com uma menina, foi ano passado? Não vou lembrar quando, se foi em 2022. Acho que foi no começo do ano passado. Isso, foi antes do carnaval. Eu tava conversando com uma menina, a gente se conheceu, assim, no carnaval. E aí eu, conversando com ela, eu naquela insegurança, meu Deus, o que eu faço? Acho que eu vou sair, vai acontecer alguma coisa. Aí eu cheguei no meu pai, assim, chamei... Ele tava na cama com a minha mãe, assim, eu chamei ele. Falei, vem cá. Chamei ele de cantinho, assim, a gente foi pra sacada. Aí eu falei, ó, tá acontecendo isso, acho que a gente vai sair. Não sei se eu chamo ela pra casa, o que vai acontecer. Me ajuda, o que eu faço? Eu tô perdido, nunca passei por isso. Aí ele, lembro que ele pegou a cadeira assim, sentou e falou, ó, vamos lá, quem que é essa menina? Aí eu expliquei, ele pediu foto, pediu o Instagram da menina, assim. Ele queria saber quem era, se a pessoa realmente... Deu uma hackeada nela ali, né, Danila? Se não é um perfil fake, né? Vai saber. Tá certo. isso. E aí, ele já tinha me explicado como funciona a ideia de preservativo, todos esses lances de se proteger. E aí ele contou de novo, perguntou, meu, você sabe usar, você sabe como funciona, sabe? Deu todas essas instruções, falou, ó, precisar, avisa eu, sua mãe, a gente dá um jeito, eu quero deixar vocês na privacidade. E aí, isso me marcou muito, que a gente conversou por uns 30 minutos assim, depois foi cada um pro seu quarto, acho que minha mãe nem ficou sabendo dessa conversa, né? Ixi, nem vamos mandar o link, então, pra Patrícia agora. Aí a gente teve essa conversa, assim, depois ficou marcado, assim, falei, que legal, né, essa relação, cheguei nele, assim, não preciso fazer escondido, né, tem um parceiro, assim, que eu consigo chegar e falar, ó, vai acontecer isso, aquilo, e você me dá a sua opinião, o que eu devo fazer, porque você já passou por isso, você já teve essas experiências, e é tudo novo pra mim, e então foi, acho que essa conversa que ficou marcada, assim, que eu tive coragem, assim, de chegar nele e falar, bom, É isso, né? é isso, e aí depois acabou acontecendo, assim, e eu cheguei, na mesma hora que aconteceu, assim, no mesmo dia, eu cheguei nele e falei, ó, rolou, aconteceu isso, cheguei na minha mãe também, eu contei pra minha mãe primeiro porque eu encontrei ela primeiro.
E aí eu contei pra ela, contei pro meu pai, assim, na maior naturalidade. Não perguntou, não ficou querendo saber de intimidade, se foi aquilo. Eu só contei, cheguei e falei, ó, rolou isso, ele deu tudo certo. E acabou, assim, entendeu? Não precisou fazer alvoroço ou ficar com vergonha de contar as intimidades pro pai. Eu acho que isso traz... A orientação faz a diferença, faz muita né? diferença, porque se eu tenho alguma dúvida, ele sempre deixa claro, se eu passar por algum perrengue, se acontecer alguma coisa, deu ruim, a primeira pessoa que eu vou chamar é ele. Não vai chamar amigo, não vai chamar parente, é ele. Eu não sei na criação de vocês dois, mas na minha isso era um tabu. Falar sobre sexo em casa, nunca. Você aprende em outros lugares, em casa não. Eu nunca conversei nesse nível que ele conversou comigo com meu pai. Então, Nunca. e ver isso, assim, Nunca. presenciar, né, uma relação dessa é gratificante, né? Muito bacana. Eu fico imaginando alguns pais que estão em casa agora assistindo, desesperados. Né? Eu acho que a gente pode até fazer já um e-book pro Danilo, pro Adriano escrever. A gente vai vender igual água, Carol. Eu acho também, Porque, mas o que eu quero dizer, né, para todos os pais que estão em casa? Nunca é tarde. Sim. Né? É lógico que uma relação construída desde lá de baixo, quando muito pequeno, tem muitos frutos a colher, mas nunca é tarde. Esses dias uma amiga minha falou, se você fala tanto que eu tô um pouco preocupada. Nunca é tarde. Hoje eu tenho um menino de 17 anos também, e a minha relação com ele, quando pequeno, não era sadia. E eu comecei a estudar porque estava ficando uma relação insustentável. Falei, nossa, não, eu preciso mudar isso. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Pensou se eu não tivesse estudado? E Começava hoje, hoje, né? exatamente, é isso que a gente fala para as mães. A gente acha que, né, vai ser, sei lá, é natural, nasce um filho, nasce uma mãe. Eu falo, nasce nada. A gente vai se formando ao longo do tempo que vocês vão crescendo. E hoje eu tenho conversas nesse nível com meu filho. E eu comento com as meninas e elas falam, nossa, sim, mas ele te pede essas coisas, mas ele te fala essas coisas? Eu falo, gente, fala. E hoje em dia eu vejo isso de uma maneira tão gratificante para mim. Eu falo, poxa, que bom que ele é a pessoa que... Eu sou a pessoa que ele pode confiar. E quando eu escuto você falando isso para o seu pai, eu fico pensando, eu falo, tomara que o meu Enzo também esteja pensando assim. Acho que eu vou chamar o Enzo aqui, Carol, só pra gente fazer um bate-bola também. Danilo, não, na verdade nós vamos trocar o telefone pra você ficar bem amigo do meu filho. Pra ele abrir o jogo pra você, tem que abrir. Não, mas ele é também, eu falo que ele é um querido. Mas é isso, é uma relação que a gente vai conquistando, é uma relação de confiança. Porque se a gente não estabelece isso com os nossos filhos, se vocês não sentem que realmente os pais são as pessoas com quem vocês podem contar, jamais vocês chegarão até nós. E aí, o que vocês farão? Vocês procurarão amigos, e que não necessariamente vai ser um conselho saudável ou uma orientação sadia. Se for amigo, né? Tem essa Obrigado, Ou se Danilo. fingir de É amigo. isso É isso mesmo, né? Porque o amigo de verdade pode até te falar, ei, amigão, vamos parar de fazer dá um isso, isso não é conselho legal, legal. tal. Exatamente. Mas aquele falso amigo já te leva para um caminho errado. Então é muito melhor ele construir essa relação com você. Que é alguém que tem a sua confiança, que foi sendo semeado desde pequenininho. Eu acho isso muito importante também. Vocês falaram muito de conexões. Aí você falou que vocês vão muito em visitar carros. É feiras de carros antigos, é isso? Carro antigo, a gente acompanha muito Fórmula 1. Tudo relacionado a carro, a gente sempre tá por ali. Então conta mais. O que vocês gostam de fazer juntos? Juntos, é assim. E o legal disso é que, assim, por mais que ele comentou, né, que assim, nossa, eu tenho essa interação com o meu pai, ele também conversa bastante com a mãe. O legal, de novo, Patrícia, eu sei que você não tá aqui, mas assim, ó. Então vamos chamar a Patrícia um dia aqui, vai. A Patrícia, nessa parte, ela não tem ciúmes. Isso que é legal. Isso é importante Não, falar. é legal. Sabe por que é legal? Por causa disso. Então, assim, nós somos fanáticos em automobilismo, tá? Então, é assim, eu basicamente fui criado em Interlagos, então, quer dizer, sempre morei em Interlagos. Só saí de lá quando eu casei e vim para a Zona Norte, né? Que era onde a Patrícia já morava. Então, geralmente falam, né? O homem vai geralmente para a região onde os pais ou a mulher mora, né? Então, assim, a gente gosta de Fórmula 1, Fórmula Truck, Porsche Cup, tudo que é relacionado ao automobilismo. E diversos eventos de carros antigos, de drift. Então, assim, já dá para perceber, né, que
É assim, então assim, eu vou... Era a de sua manhã- paixão que você passou pra ele? Então, aí vem a questão, né? É assim, ele sempre gostou. Então, por incrível que pareça, tirando papai e mamãe, talvez uma das 3 ou 4 primeiras palavras que ele começou a falar foi carro. Então, assim, ele com 3, 4 anos conhecia todos os carros. Ele falava todos os nomes de todos os carros. Então, hoje, graças a Deus, nós temos aí muitas miniaturas de carro. Então, a gente coleciona isso. Então, ele tem carrinho que ele ganhou desde 1 ano. Então, ele ganha carrinho até hoje. Eu faço questão. Nós vamos nas feiras, a gente compra carrinhos, entendeu? E isso, para nós, é muito satisfatório. Por quê? Eu trabalho, ele estuda... E a gente tem que ter esse momento. Então, hoje, um dos principais hobbies, tanto da minha parte, mas foi assim, eu quero que ele curta automobilismo. Não, isso daí já é dele. Então, vou citar até uma das coisas, né? Eu sempre acompanhei Fórmula 1. E existem algumas corridas, para quem conhece, elas passam de madrugada. Então, Austrália, Japão, China. A corrida é 3 horas da manhã. Ele põe um relógio para despertar. Dá 3 horas da manhã, ele vai lá na cama. Pai, vamos lá? Vamos. E a gente assiste junto. Então, isso que é legal. Não só pela televisão, como a gente vai em diversos lugares. Em autódromos, em kartódromos. Então... Mas aí, Adriano, você não tá cansado? Que você trabalhou o dia inteiro, né? Você vai acordar de madrugada para assistir uma corrida com seu filho? Tem hora que a Poxa. Patrícia pega e pergunta isso. Aí eu falo assim, pá, pode acreditar. Fazendo com prazer pelo filho que ele é assim, eu não me sinto cansado. Então, é assim, não tem dia e não tem hora. Então, às vezes, que nem, domingo agora nós vamos pro show. Então, a gente vai chegar de E madrugada. segunda vai trabalhar. Segunda eu vou trabalhar, né? Dia dos professores, na segunda-feira. O Danilo feriado. não vai ter aula. Ele não Eu vai tenho só do cursinho. Aí, ó, deu sorte. Mas a gente tá lá, né? vai trabalhar, entendeu? Então, assim, é muito prazeroso estar na presença dele. E, assim, é o que ele falou, né? Principalmente no meu Instagram. Então, assim, eu geralmente posto coisas no Instagram quando eu estou com ele. Então, não sou aquele que acorda, posta isso, aquilo, não critico, mas é assim, pelo menos todo evento que eu vou com ele, eu gosto de demonstrar isso daí, sabe? Tanto é que tem alguns amigos que até falam assim, caramba, Adri, você está trabalhando com automobilismo agora? Onde eu vejo você tá com seu filho, tá nos autódromos, isso, aquilo. Aí eu falo, é meu hobby e assim, é a paixão da minha vida, né? As duas. As duas, né? Mas Juntou mais as o Danilo, duas. né? Lógico. Igual você falou, se era a paixão dele. Eu vejo assim, ele nasceu do lado do autódromo, assim, na rua do autódromo. Sempre mexeu com carro, teve carro mexido. Esse lance, acompanhou Fórmula 1 na época do Senna, ele comenta. A gente É o melhor, conversa. né? Vamos combinar. Com certeza. Ah, tá bom. É o melhor, não tem discussão, assim. E eu acho que eu dei essa reacendida no fogo, assim. Ele sempre gostou muito de carro, mas aí, quando ele viu que eu comecei a gostar de carro, aí, estourou, a gente vê tudo. Então, todo domingo Fórmula 1 tá eu e ele lá assistindo. Todo evento, ele compra o ingresso, eu compro, a gente se comunica, chama amigo, assim. Então, é uma coisa que junta muito a gente, assim, eu vejo. Que talvez na relação de muitos pais com filhos acaba não tendo esse Algo em comum. algo em comum. Falta às vezes algo em comum, alguém tem um interesse parecido com o outro, porque onde a gente tem essa grande conexão é nisso. Direto, às vezes de manhã a gente sempre vai trocando ideia de carro. Eu vou fazer 18, quero muito ter um carro, então a gente vai trocando essa ideia. De Fórmula 1, sabe? Igual as pessoas conversam de futebol, a gente não é nada do futebol. Essas coisas que eu falo de ter parecido, a gente não é nada do futebol, não tem uma ideia do que acontece. Mas eu e ele, você viu que tal piloto deu uma entrevista? Você viu que tal piloto foi pra tal equipe? Então a gente tá sempre tendo essa conexão. E é o que eu acho que carece em muitas relações de pais e filhos. Ter esse hobby em comum, alguma vontade em comum. Por mais que seu filho pode ter uma vontade, ele pode gostar de futebol, você pode não gostar tanto, mas custa você ir num jogo com ele, comprar um ingresso, acompanhar. Não custa! Vamos guardar o Danilo aonde? Numa caixinha. É isso aí, Danilo, não custa! Você pode não curtir. Se eu gostasse de futebol, custa ele me levar, sei lá, no jogo do São Paulo, que a gente torce pro São Paulo, assim. Ah, é bom. Eu sabia que você tinha bom gosto. Com certeza, a gente dá pra ver. Então, às vezes falta um pouquinho do esforço dos próprios pais em tentar semear essa relação pra
se encaminhar positivamente, entendeu? Às vezes, Gente, isso é Entendi. fala de um adolescente de 17 anos, hein? É isso. cada um Não é fica só muito os no seu adultos. Então, quadrado. Danilo, me fala uma coisa. Se fosse para você dar um conselho para os seus amigos. O seu pai dá um conselho para pais e você dá um conselho para outros adolescentes. na Sobre sua faixa etária. essa relação, Sobre né? essa relação. Sobre essa relação, eu acho que procurar mais quando tá passando por problemas. Eu vejo muito que meus amigos, assim, colegas, acabam procurando os pais em relação de necessidade. Então, nossa, liga pro pai, pai, tô precisando de um dinheiro, vou almoçar aqui com meus amigos, me faz um Pix, me dá o cartão, pai, me leva em tal lugar. Mas quando tá passando por uma dificuldade, por exemplo, eu tô, igual eu comentei no começo, tô passando por esse momento de muito estudo, tô estudando bastante, então acaba criando um pouco de ansiedade em mim, eu tenho ficado muito ansioso, um pouco ofegante. Então, quando eu comecei a sentir, eu cheguei neles assim, falei, tô com essa respiração um pouco ofegante, eu acho que eu tô um pouco ansioso. Na hora, eles sentaram, conversaram, ó, a gente já passou por isso, a gente já teve esses problemas. O que eu aconselho? Dá uma pausa, a gente vai marcar um psiquiatra, a gente vai fazer isso. E então, o conselho que eu daria é isso, buscar mais em situação de necessidade. É a mesma relação, não sei se vocês têm alguma crença, mas é a mesma relação com Deus. As pessoas só procuram quando tá querendo alguma coisa. Na quando hora tá, do hora resto, né? Pra agradecer, pra ter, entendeu? Pra agradecer Deus, é muito raro ver alguém agradecer. Nossa, obrigado por essa água, por essa viagem que a gente fez, mas pra pedir, queria um carro, queria uma BMW, aí todo mundo pede, entendeu? Então falta um pouquinho dessa relação de você agradecer também. Eu sou muito grato a eles, tudo. Agora eu ganhei, faz o quê? Uns 2 meses? Eu tava com o celular há uns 4 anos, negócio velho, todo quebrado. Aí meu pai me deu um celular usado assim, mas que eu fiquei super feliz. Ele me deu um iPhone. E aí, eu sou muito grato assim, falo, olha aqui o negócio, agora eu tiro umas fotonas bonitas, não trava. Então tem que ser grato também, não só pedir, entendeu? Ficar nessa relação de exigir tudo e não oferecer nada, entendeu? E o que você aconselha esses pais que devem estar lá, falam assim, poxa, eu queria um filho igual o Danilo. Da minha parte, é até um pouquinho mais, como é que posso dizer, até, é assim, como eu tenho mais idade do que ele, e vou dar o meu parecer hoje dos pais, tá? E isso me preocupa bastante, tá? É uma das maiores preocupações hoje que eu tenho, é assim, hoje eu não tenho a preocupação com o Danilo, eu tenho a preocupação com as amizades e com o mundo. E o principal fator é que assim, mas se os adolescentes hoje, na idade dele, têm essas reações, ou essas atitudes totalmente diferentes do Danilo, gente, cadê o pai? O pai conversa, o pai interage. O pai está presente. O pai está presente. Hoje, sem filtro. O que eu vejo é assim, você está precisando de dinheiro? Quanto? Dá conta que eu deposito. Não sabe onde está, não sabe com quem está, como que está, se está passando por dificuldades. Quando eu falo dificuldades, nesse sentido, às vezes está doente, às vezes está, sabe, com companhias ruins, sabe, nesse sentido. Então, assim, hoje a relação de pais e filhos, e eu peço até um espaço para vocês, e gostaria num outro espaço, de vocês até fazerem uma palestra do condomínio onde eu moro, para os pais, voltado aos pais e filhos. Não porque eu sou o atual síndico lá, mas assim, no sentido do mundo, entendeu? Por quê? Porque, na minha visão, grande parte disso daí vem dos pais. Sim. Não estou dizendo assim, o pai criou, sabe, deu do bom e do melhor, conversou isso, aquilo e tomou um caminho errado. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas hoje, o índice para o Adriano é alto. De 10 pais que eu converso, 9 não interagem com os filhos. Tem até livros, a gente tem a geração do quarto, que as crianças, os adolescentes se trancam e não querem mais saber da família, né? Só querem saber dos amigos. É preocupante isso. É preocupante porque quanto mais tempo vai passando, apesar também de ser um incógnita, assim, essa geração já é diferente.
É difícil lidar com isso? Não vou dizer, não vou rasgar cedo. Assim, hoje para os pais é difícil, para o Adriano também é difícil. Criar um filho de 16 anos, de 17 anos, dá os seus trabalhos, tem suas coisas, sim, mas assim, e o pai? Qual que é a atitude dele? Ele deixou muito claro. Pô, mas se eu estou usando alguma coisa, seu pai usa, meu pai usa, minha mãe usa também. Quer dizer, então assim, isso para o Adriano preocupa muito o mundo. E isso é aquilo, vai diretamente nas gerações futuras, nos filhos, entendeu? Então é preocupante isso. Eu acho que tem que ter muito mais palestras, eu acho que assim, tem que ter uma conscientização por parte dos pais, assim, de estar. E detalhe, nessas palestras tem que estar o pai e o filho. Sim. Tem que estar junto ali, para o cara ouvir e falar, o quê? Nunca você falou isso comigo. Ou pensar, pelo menos. Ou o pai falar, caramba, o que ela está falando? Ele que segue a vida dele. Eu segui a minha. A gente teve um workshop no mês passado e tinham muitos pais e mães e pais também. De adolescentes. E a gente está vendo muito isso. Os pais acham que quando é pequeno tá tudo controlado. E aí eles se dão conta só quando chegar lá na adolescência. Aí você fala assim, gente, peraí, não era, né? Não é só agora. É o que a gente falou durante todo o caminho, não é só agora. Mas a gente agradece o convite. É claro que nós vamos com o maior prazer. Esse é o grande objetivo do nosso projeto. Como não vacilar, se você ainda não segue, está lá no nosso Instagram, YouTube, no Spotify. Então, em todas as plataformas, nós estamos lá tentando literalmente divulgar essa importância de termos uma boa relação com os nossos filhos, de termos conexões para que a gente possa colher frutos lá na frente. Sim. E vocês provaram aqui que isso é super possível de acontecer e que sim, os frutos acontecem e a gente colhe, não é, Carol? É isso mesmo. Não são atores, viu, gente? A gente não contrata eles. Vão pensar que, lá, tô falando. Não, gente, a gente se conhece. E eu não imaginava, eu já imaginava que era bom. A relação de vocês era boa. Mas não imaginava que era tanto assim, né? Porque eu encontro no elevador, a gente conversa, mas assim... É uma aula, né, Cida? A gente quer agradecer muito vocês. A gente ainda vai fazer um bate-bola aqui rapidinho, mas eu quero agradecer muito vocês. Quero agradecer muito a Carol por me proporcionar também, né, essa convivência, este momento aqui com vocês, que foi incrível mesmo. E quero agradecer também os nossos patrocinadores mais uma vez. E essa caneca que vocês vão levar, hein, gente? De vocês. Pra brindarem muito. Vou brindar. A Adriana é dos meus, gente. Obrigado aí, patrocinador. Isso mesmo, a Criarte VIP, que nos presenteia com as nossas canecas. Pisato, que a Carol teve que sair rapidinho aqui. Sabe onde a Carol foi? Danilo, você gosta de pizza? Adoro. Então você já comeu a pizza da Pisato? Você acredita que eu já comi? Não é maravilhosa? Muito boa. Nossa, aí, tá vendo, Pisato? É isso, a gente só tá com gente boa perto da gente. E a Pisato já trouxe aqui uma pizza pra gente degustar depois. E você que ainda não nos segue, então, vamos lá no @como não vacilar. Será um prazer ter você conosco. E também, agora, não pode vacilar lá no Spotify. Acompanhe, que está sendo um prazer esse projeto e receber essas pessoas também. Vamos fazer um bate-bola? Com certeza. A gente faz uma pergunta e aí vocês respondem, tá bom? Sim. Rapidinho, vamos lá. Eu tô até vendo um ali, já vou começar com essa pergunta então. Um livro que você indicaria para todo mundo? A Frequência do Sucesso. Daniel Mazeu é assim, amigo, profissional, pessoal, mentor. É assim, lição de vida. Por incrível que pareça, ele deu o livro antes de divulgar para diversos empresários, tá? Avaliar o conteúdo, porque o conteúdo é adulto, né? E ele teve o prazer, e eu agradeço também, de chamar um jovem de 16 anos. Então, o ano passado, Danilo, no final do ano, leu o livro antes de publicar, então tá aqui, tá a publicação, ele deixou aqui registrado aqui dentro. Então eu só tenho a agradecer ao Daniel e assim, pessoal, a Frequência do Sucesso. Vou comentar um pouquinho da minha experiência. Esse Daniel Mazeu é um cara que ele acabou encontrando assim tendo essas relações de trabalho
E acabou tendo uma amizade até que próxima com ele, assim. E ele sempre comentou desse cara, nossa, um cara super... uma vibe positiva, um cara alegre. E aí, meu pai, ele sempre fala de mim, assim, pros outros, assim. Ele sempre comenta, tem um filho que não sei o quê, eu fui com meu filho. E aí, esse Daniel acabou se interessando por isso. E ele entrou em contato comigo, perguntou primeiro pro meu pai se ele podia entrar em contato. E aí ele entrou em contato comigo falando que ele iria lançar esse livro, A Frequência do Sucesso, e que ele gostaria da minha participação, do meu relato pelo livro. É um livro que, como o próprio nome já diz, é sobre a frequência das pessoas. O que está acontecendo exatamente aqui, sobre a vibe, como as pessoas acabam se conectando. Então, por exemplo, como a gente se conectou no prédio, essa vibe, essa energia nossa que bateu, é muito que ele comenta. Então, ele é empresário, ele comenta nessa parte de relações, de negócios, como isso é importante, mesmo dentro de uma empresa, como você ter funcionários que gostem do seu patrão e essa relação vice-versa, ter esse mutualismo ali das pessoas se gostando, como isso é importante. E aí eu li, fiz meu relato e sabe aquelas partes das participações que todo mundo dá seu relato, tem meu nome ali, e tanto que é engraçado, eu me senti muito feliz assim quando ele me entregou esse livro, quando a gente foi lá no lançamento na livraria, que se você pega para ler o relato das pessoas, CEO da Latam, CEO de não sei onde, só empresa grande e meu nomezinho ali. Estudante. Estudante. É isso aí. Orgulho, né? Muito. Então, um livro que eu recomendo que fala exatamente sobre o que está acontecendo nesse ambiente é A Frequência do Sucesso. Um livro que lançou esse ano. Exatamente. Alguns meses atrás, então, se vocês puderem dar uma lida, é super. Sim, com certeza. Anota aí, sim. Pessoal, é show de bola. Bacana. Daniel Mazeu. Anotou sim? Vamos, e a gente coloca lá também na descrição para que as boa, pessoas boa. possam depois Comprar. procurar, Amazon, conectar. tem nessas plataformas Pode deixar. digitais. E a maior motivação de vocês? Minha maior motivação? Família. Minha esposa, meu filho, minha mãe, meu sogro, que sempre está presente. Acho que isso daí... E Deus, né? E Tá você? sempre conosco. É uma pergunta difícil, assim, mas acho que eu vou no mesmo caminho que ele. Família, assim. Eu sou muito de família, eu adoro minha família, por mais que não seja grande. A gente tem uma família muito pequena, mas a gente é bem unido, assim. E ele acabou comentando da minha avó, do meu avô, assim, é o avô por parte de mãe e a avó por parte de pai. Eu gosto muito dessa relação que a gente veio mantendo também. Eu sempre ligo pro meu avô, liguei ontem. Sempre mando uma mensagem, ligo pra minha avó também. Essa relação que a gente vai construindo, eu acho que a minha motivação eu não diria dar uma vida melhor, mas mostrar que eu realmente cresci na vida, que eu vou ser alguém, assim, que eu conquistei tudo que eu sempre prometi pra eles, assim. Então eu sempre me imagino daqui a alguns anos, assim, com um emprego legal, falando com meus avós, falando com meus pais, assim, mostrando o que eu consegui, assim, graças a vocês que sempre me apoiaram. Então acho que a maior motivação é família. E é isso. Filme preferido? Velozes e Furiosos. Falar isso agora. O dos dois, né? Velozes e Furiosos, não tem como. A gente sempre assistiu junto no cinema. Por mais que agora ficou meio ruinzinho, porque não sei se vocês já ouviram falar que foi... eles foram ficando muito fictícios, assim. O carro que vai pra lua. Mas a gente sempre foge do contexto. Foge do contexto de Mas- carro, mas a isso ideia ainda. da série, assim, sempre foi carros e a gente sempre adorou. Então, diria que Velozes e Furiosos é a franquia que a gente mais gosta. E o sentimento do ano de 2024? Eu acho que o sentimento, assim, é Danilo se formando, depois dos 12 dias lá que eu esperei e acompanhei, ver no final de 24 agora, ele se formando e, se Deus quiser, em janeiro, ingressando numa universidade. Esse sentimento aí, eu... Dever cumprido. Dever cumprido. E principalmente o dele, né, que acreditou e teve o esforço dele. E o seu? Eu diria que o meu não é o que eu gostaria de falar, mas eu diria que ansiedade. É um ano que tá me deixando muito ansioso, nível que eu nunca fiquei na vida, assim. E comigo mesmo, eles não fazem nenhuma pressão em mim, assim. Eles super entendem. Eu sempre falo, se eu não passar, eu posso fazer mais algum ano de cursinho. Na maior tranquilidade, eles aceitam, assim. Só que eu mesmo me impressiono, falo, não, eu tenho que passar esse ano. Preciso estudar, me rachar, me quebrar pra mostrar pra eles que eu consigo. Então eu acho que um sentimento de apreensão é o sentimento desse ano, assim. Ao mesmo tempo que eu acredito, que eu confio, eu fico receoso. Poxa, se eu não passar, eu vou decepcionar eles. O que eles deixam claro que não vai decepcionar. Então eu acho que esse é o sentimento.
eu vi uma aqui. Ah, não, eu quero saber, Carol. Uma comida preferida? Feijoada, né? Comida preferida? Acho que nuggets, eu gosto muito de nuggets. Eles sempre fizeram nuggets pra mim com creme... Arroz, creme de milho e nuggets, é meu pratinho preferido. Sempre eles fizeram, desde pequenininho eu como até hoje. Praia ou campo? Campo. Campo, com certeza. Não sou muito da praia, não. Uma palavra que define você. Companheiro. Companheiro? Me ajuda aí, eu não sei. Define você. O que Que define me é assim, eu Meu sou Deus, não companheiro. Eu acho que é amigável, assim. Companheiro, partindo do companheiro, acho que é amigável, assim. Eu gosto muito de fazer amizade, de ver bem as pessoas, de sempre manter uma relação legal, sem briga, assim. Tentar sempre ajudar todo mundo, eu acho que é amigável. Sabe o que eu acho que uma palavra que define vocês? Não sei, pode falar. Amor. Te amo. Também te amo. Esse episódio foi puro aprendizado. Ai, eu choro, A Cibele é emotiva. Eu sou. Eu acho que não é nem questão de ser emotiva. Quando vocês são resultado de um propósito que a gente acredita. A gente acredita que isso é possível, que essa relação deve existir. E quando a gente vê que realmente é possível, eu falo, caramba, é isso que eu quero, é isso que eu quero contar para o mundo, é isso que o Como Não Vacilar tem como missão. E que alegria ver que realmente existem pessoas dessa maneira. Então, a gente só tem a agradecer. Né? Agradecer por vocês compartilharem essa relação com a gente, com todo mundo que tá lá em casa. Eu vou borrar minha maquiagem hoje, Carol. E eu acho que não pode desistir. Eu acho que a gente tem que insistir nisso, porque é o caminho. E muita gente desconfia, mas é isso, trouxemos... A gente nem sabia que ia ser tão proveitoso, assim. E foi muito de encontro com tudo que a gente posta. Então, tudo que a gente produz conteúdo, a gente tá ali. Muitas pessoas duvidam, às vezes, do que a gente fala, mas a gente tá, não, vamos continuar. É esse o nosso propósito, a gente confia. E vocês são prova viva disso. Conta com a gente. Ai, que a gente delícia. a gente quer expandir isso com vocês. A gente que agradece esse convite. Quando a gente recebeu esse convite, assim, eu fiquei meio apreensivo. E, nossa, como que eu vou fazer um podcast? Como que eu vou lá falar sobre nossa relação, assim? É diferente, porque eu vivo um negócio, mas nunca saio falando assim, nossa, eu com meu pai, a gente é assim. É uma relação que a gente vive. E aí, nesse momento que a gente recebeu o convite, eu fiquei, meu, como que vai ser? O que eu vou falar, assim? Aí a gente foi trocando ideia no carro, viemos conversando, assim, meu... Vai ser a coisa mais tranquila, uma conversa vai fluir, vai ser... Peguei ele aqui, ó. Desceu a avenida, ele falou, meu, vamos chegar lá e conversar. É isso. Foi lindo. Então, a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade, esse reconhecimento que vocês têm pela nossa relação. Cara, uma amizade, assim, que a gente se acabou encontrando no elevador e ela percebeu... Meu filho, gente, meu filho é o elo disso. Mas eu Pior acho que que é. vocês exalam este amor. É isso. Então, qualquer pessoa, eu acho que conviva, como seu pai falou, as pessoas que trabalham comigo falam, os seus amigos também falam. Às vezes a gente não precisa falar, mas como vocês vivem, vocês exalam isso. Então, muito obrigada, Adriano, por partilhar esse lindo trajeto que você fez, esse lindo caminhar. Muito obrigada. Eu E que Danilo, agradeço também, sem palavras, meu. Danilo, desejamos ainda mais sucesso para você. Obrigado. Que você trilhe o caminho que você realmente deseja. E eu tenho certeza que você nunca vai decepcionar os seus pais. Então, independente do que vem aí pela frente, você tenha certeza que eles têm muito orgulho de você. Viu? Ai, obrigado. Seja muito feliz. Obrigado pelas palavras, assim, esse sentimento de você decepcionar os pais dói um pouquinho, e o que você falou não vai decepcionar, eu sei que não vai, mas eu vou lutar bastante para realizar esses sonhos que a gente tem. Eu sempre comentei muito, meu sonho é fazer um intercâmbio, o sonho dele, que ele sempre comentou, é me ver falando inglês, usando uma profissão, e eu tenho certeza, com fé em Deus, que isso vai se concretizar um dia. E eu vou provar pra você que isso vai acontecer, entendeu? Ai, Tudo deu que certo. lindo. Esse caminho trilhado nosso foi abençoado, vai dar tudo se encaminhar pro bem. Já Amém. deu. Amém. Já deu, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aí. Que foi lindo hoje, né, gente? Eu tenho certeza que vocês também se emocionaram aí em algum momento. Tem muito mais pela frente, então continuem nos seguindo, continuem nos acompanhando. Acreditem que é possível resgatar essa relação aí, que às vezes pode estar um pouco
tumultuada com o seu filho, ou se você tem filho pequeno, não desista, como o próprio Adriano disse, é possível construir algo sólido para que a gente possa colher lá no futuro. Carol, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Si. E não esqueçam de ativar o sininho para vocês ficarem recebendo as novidades do nosso Não Pode Vacilar. Até já.